Então vamos lá, gente. Então, boa noite, tá? Sou a professora Sandali. Essa aulinha, ela corresponde ao capítulo 4, o que seriam as diates, tá bom? Então você vai ver lá na apostila, né? Ela foi dividida em vários capítulos. Essa daqui é o último capítulo que é o que estava faltando para a gente estar fazendo um fechamento de tudo que a gente viu anteriormente, tá bom? Então, o que, que seriam as diáteses, tá? É, quando Menetrier começou a desenvolver a técnica, né, da medicina das funções, né, que isso daí você pode estar vendo na apostila lá atrás, né, medicina das funções, ou seja, como os minerais, né, que no início era considerado por alguns pesquisadores até como sendo toxinas, e só depois de muita pesquisa começaram a perceber que na realidade ele fazia parte do nosso processo nutricional, tá? Ele precisava encontrar um termo que explicasse a, a predisposição que nós trazemos, né, a partir dos nossos antepassados, de como funciona quimicamente o nosso corpo. Tá? Então, a gente não traz apenas a herança genética com relação aos nossos traços. Tá? A gente também traz um histórico de todo o processo de alimentação que os nossos antepassados tiveram. Por quê? Porque quando a gente está, né, no útero da mãe, que vai fazer a formação daquele corpo, né, do corpo que nós vamos estar habitando, ela vai ter que tirar todos aqueles minerais da própria, vamos dizer assim, da própria genética que ela já traz, tá? Então, Menetrier ele ficou tentando encontrar uma expressão que conseguisse explicar, tá, essa predisposição que nós trazemos com relação à forma que o nosso corpo metaboliza os nutrientes, ok? Isso a ortomolecular também faz, tá? Mas Menetrier, que ele estava criando vamos dizer assim, uma medicina diferenciada, uma forma mais efetiva, vamos colocar assim, para a reposição dos minerais, por conta da importância que eles têm no processo digestivo, ele quis encontrar alguma coisa que explicasse, tá, mais efetivamente o que seria essa medicina e como ela é avaliada. Então, ó, tá? Vou ler o textinho para ficar mais simples. Como sabemos, as doenças são informações que carregamos em nós mesmos, lembra aquela predisposição genética que a gente comentou? Oriundas de um acervo informativo que nos foi transmitido na concepção, tá? Os homeopatas chamam esse acervo de miasmas, tá? E a oligoterapia chama de terreno propício ao desenvolvimento de doenças ou apenas de diátese, tá? Então, por que eu coloquei a diátese como sendo a nossa personalidade, é, como se fosse nossa personalidade mineral, vamos colocar assim? Porque através da identificação das diáteses, que vai corresponder a um tipo de comportamento do nosso corpo e do comportamento do indivíduo, como ele se apresenta, você consegue saber quais doenças a pessoa pode estar apresentando e você conseguir fazer um tratamento preventivo. Então, quando a gente faz a avaliação da diátese e você entra com um tratamento mineral, você vai impedir que essas doenças se manifestem, tá? Que seria bem assim, ok? Mas a gente vai estar detalhando isso. Vamos lá, tá? Então, as diáteses são afloramentos de arquétipos patológicos. Eu achei assim, essa colocação é, romântica, colocar assim. Né? Por quê? Porque geralmente arquétipo, o que a gente conhece como arquétipo, ele está relacionado com a parte de psicanálise. Tá? Então, o que, que é um arquétipo? Vou falar primeiro da psicanálise, para depois estar associando com e para depois estar associando com o aspecto da medicina funcional. Um arquétipo dentro da psicanálise, ele corresponde a um determinado comportamento que faz parte do nosso inconsciente coletivo e que ele determina alguns tipos de comportamentos nossos, tá? Então ele seria alguma coisa, embora ele seja imaterial, não é assim concreto, mas dentro do nosso consciente coletivo ele se repete sempre e sempre.
Você quer ver um exemplo disso? Quem é que já ouviu falar na jornada do herói? O que é a jornada do herói? Tá? A jornada do herói, ela é um arquétipo de comportamento que está associado praticamente com a forma com que a gente desenrola a vida. Então, como que seria o tal do arquétipo do herói, né? Da jornada do herói? Geralmente a pessoa, né? Ela nasce em situação desprivilegiada, sofre algum tipo de embaraço, algum tipo de dificuldade muito marcante. Em cima disso, ele desenvolve uma personalidade de guerreiro, passa por diversas situações e finalmente ele consegue vencer. Não é assim, geralmente, os livros, as novelas não se desenrolam dessa forma? Tá? Então, geralmente, o mocinho, ele era uma pessoa, né, uma menina, né, aquela coisa Cinderela, né, coitadinha, era maltratada pela madrasta, lá, e sofreu tanto, mas ela era muito boazinha, persistente. De repente, aparece um príncipe encantado e, pumba, resgata, e eles vivem felizes para sempre. Então, esse tipo de arquétipo, tá, ele está dentro da nossa memória do inconsciente coletivo. Então, no fundo, todo mundo já traz. Isso daí é passado geneticamente, né, essa história. E o arquétipo da diátese seria mais ou menos a mesma coisa. Então, embora não seja uma coisa é, material, entre aspas, né, não uma coisa assim que você é, tem uma visão específica, logo que você olha, assim você percebe, mas ela existe. E como ela existe, ela pode estar se manifestando mais para frente em forma de doença, tá? Por isso que é interessante estar fazendo a identificação das diates em qualquer tipo de tratamento que a gente faz, tá? Então vamos lá, tá? Afloramento de arquétipos patológicos existentes na nossa biodisponibilidade que se manifestam quando há uma quebra de sintonia frequencial de elementos que constituem a barreira protetora desse afloramento. Então é assim, é, o indivíduo, por conta do tipo de diátese, ele tem uma predisposição a desenvolver processos alérgicos. Isso não significa que ele vai ser obrigatoriamente a ter alergia. Mas se ele começar, tá, a ficar em ambientes muito poluídos, a ter uma alimentação que não dá sustentação para o seu sistema imunológico, a probabilidade dele desenvolver essa alergia é maior do que aquele que não é exposto a essas adversidades. Tá? Então, tudo isso, né, é só para dizer isso, tá? Que a pessoa ela pode acabar desenvolvendo por conta do ambiente que ela vive. Esse suscitar de informações patológicas, vamos fechar aqui, tá? De situações patológicas, exposições a numerosos fatores, por exemplo, os ambientais, né? Como poluição atmosférica, uh, fótons, campos eletromagnéticos, contaminação alimentar, tá? Então, esses seriam uma dos agentes motivadores para o desenvolvimento das doenças. Tudo bem? Mais para frente vai ser mais fácil para você estar entendendo, tá bom? Então, as diáteses são reflexos metabólicos que correspondem a diferentes interrelações possíveis entre as variáveis do meio interno. Esse daqui a gente vai conversar, merece uma atenção maior, tá? Então, olha, do meio interno, o potencial ácido-base e o potencial de óxido-redução. É bom lembrar que um organismo sadio não tem predominância em nenhum desvio da neutralidade, caso em que, né, o pH, o potencial é ideal, tal, papapá. Vou falar um pouquinho dos dois, tá? Esse potencial ácido básico é aquela coisa do pH. Tá? Eu sei que, inclusive, eu dei uma palestra anterior a essa, falando sobre água alcalina. Né? Por quê? Porque virou uma febre, todo mundo escuta tal, e infelizmente a mídia ela não tem aquela preocupação de estar buscando embasamento nas informações. Ela só joga, tá? E as pessoas acatam, porque afinal de contas a gente já é da nossa
é, da, da nossa formação, da nossa cultura, acreditar em tudo aquilo que a gente escuta. A gente acha que a mídia ela é responsável. Infelizmente, a gente sabe que na maioria das vezes não é. Tá? Então, quando começou aquela febre, ainda existe, de água alcalina, tem alguns filtros, inclusive, que eles já garantem água alcalina, com mais não sei o quê, né, um monte de coisa. Nessa palestra, eu fiz questão de estar colocando para as pessoas que não é porque a água alcalina, ela vai alcalinizar o sangue e isso vai facilitar as trocas metabólicas, tal, e vai evitar um monte de coisas, que ela pode ser utilizada por todas as pessoas. É, com relação às diáteses, que a gente vai estar vendo bem aqui na frente, cada pessoa, ela não traz uma predisposição de gerações passadas, de como o seu organismo vai responder na absorção de nutrientes? Não é essa a proposta dos diáteses? Está diferenciando as pessoas, porque algumas pessoas o metabolismo delas vão funcionar de forma diferente? É exatamente isso que acontece. Então, tem algumas pessoas, tá, que o metabolismo dela, para poder trabalhar de forma mais harmônica, ele precisa ser mais ácido. Para a parte do sistema imunológico dela ser eficiente, para poder fazer a varredura, né, de todas as bactérias e as toxinas que se formam no processo do metabolismo, ela precisa que o pH seja mais para ácido do que para alcalino. Aí o que acontece? A pessoa ela acha que a água alcalina é o poderoso, vai lá, se entope de água alcalina, quando ela daqui a pouco ela começa a ter é, alteração na flora bacteriana, processos de micose, situações em que o sistema imunológico dela poderia estar respondendo tranquilamente e ele não consegue. Por quê? Porque ele precisava estar mais para ácido do que para alcalino. E a pessoa fica tomando água alcalina, alterou o metabolismo dela e interferiu no sistema imunológico. Então, gente, não é porque é natural, existe uma diferença muito grande. Uma coisa é ser natural e uma coisa é ser inofensivo. Né? Então, se você vai lá no jardim e tem um monte de arnica, né? A arnica, ela é. Tá bom, então, Ana, que pena. Boa noite, Ana. Até a próxima, tá? Então, assim, você não é porque a arnica tá plantadinha ali, é uma planta natural, que você vai lá e vai fazer um chá de arnica. Não é verdade? Então, tudo que a gente faz uso, você precisa entender o fundamento geral da coisa. Você não pode ficar pegando as coisas de picadinho, tá? Tá bom, Ana, depois a gente conversa, tá bom? Beijo. Entendeu? Então, as diáteses, quando você faz a avaliação, quando o paciente chega para você e você faz essa avaliação, né, em consultório, você também precisa estar preocupado com essas coisas que às vezes a pessoa está fazendo e ela não sabe. Então, o terapeuta, ele tem por obrigação de estar muito bem informado sempre dentro da área que ele está trabalhando, tá bom? Potencial de óxido redução, tá? São aqueles famosos, famigerados radicais livres, tá? Então, os radicais livres, eles são subprodutos do processo de respiração. Eu também já tenho, vocês vão procurar lá, está disponibilizado. Eu também dei uma palestra falando sobre essa parte, tá? De oxirredução, como que funciona o tal dos radicais livres, tá bom? Dá uma olhadinha lá, assiste os vídeos que vai ficar mais fácil para vocês. Então, tanto um quanto o outro, a alteração do pH, tá? Como a formação de radicais livres, também vão predispor algumas pessoas, tá? De diáteses, algumas mais e outras menos, dependendo da diátese que ela pertence. Tá bom? Então vamos lá, tá? Se encontramos algum desvio para mais ou para menos do pH, significa que o organismo perdeu sua condição natural de bloquear informações arquetípicas de doenças. Tá? Então,
que a gente já comentou. Então, dependendo da variação que tiver nesse pH, que pode ser mais alcalino, ou seja, acima de 7, pH 8, 7,5, tá? Ou para ácido, abaixo de 7, 6, 6,8, tá? Tudo isso vai interferir na resposta imunológica do nosso corpo. Por isso, tá, exatamente. Por isso que algumas pessoas, por exemplo, você come uma quantidade muito grande de abacaxi. Para uma pessoa, tá, aquilo lá vai ser excelente. Né? Dentro do metabolismo dela, o organismo dela vai ficar mais limpo, ela vai ter uma resposta melhor a nível de fígado. E algumas pessoas vão ficar totalmente emboladas, cheia de coceira, com frieira, tendo problemas, até infecção urinária. Por quê? Porque o pH de cada um responde de uma forma diferente. Tudo bem? Então, ó, a tradução desse desequilíbrio é a tradução desse equilíbrio. Então, ó, vicariação, que é um termo que vocês, inclusive, na apostila, ele aparece, logo no comecinho aparece, tá? Então, ó, vicariação é o termo utilizado pela homotoxicologia para indicar o processo do organismo em direção à sua regeneração ou degenerescência. Ficou feio, né? Vamos explicar, tá? Primeiro, o que é vicariação? Também é uma expressão que foi adotada dentro da medicina das funções, tá? Foi uma coisa que Minetirê também trouxe para estar explicando algumas coisas. Lembra que a diátese, ela vai dizer quais são as doenças que a pessoa se predispõe? Dentro do tratamento, né, da reposição dos minerais, depois que a gente faz aquela ficha de identificação, a gente precisa saber se o quadro, né, se aquela patologia que foi a queixa principal que a pessoa trouxe, se ela entrou em regressão, ou seja, se diminuiu, ou se ela aumentou. Esse daí vai ser o nosso parâmetro para saber se aquela escolha dos minerais, se ela está tendo a resposta que a gente espera. Então, para a gente, o termo que a gente utiliza para dizer se ela progrediu ou se ela regrediu, e não fala, olha, a doença, né, porque a gente não trabalha com doença, a gente trabalha com saúde. Então, ou seja, a resposta imunológica com relação àquele elemento que eu utilizei, ele está progredindo ou ele está regredindo a patologia. Então, a gente chama de vicariação essa evolução ou regressão. Então, em vez de a gente falar, olha, ele cresceu, né? Olha, a patologia aumentou, então a gente vai dizer que houve uma vicariação de degenerescência, ou seja, ela não melhorou, ela piorou a patologia. Ela chegou, sei lá, sentindo uma dor de cabeça suave, vamos exagerar. E agora ela está sentindo uma enxaqueca insuportável. Então, houve uma vicariação negativa. Ela não houve uma melhora. Então, houve uma degenerescência, uma vicariação de degenerescência, tá? Que é um termo técnico. E se houve uma melhora, ela regenerou o organismo. Então, houve uma vicariação de regeneração. Tudo bem? Tá? É importante a gente conhecer essas terminologias, porque é assim. Vamos supor que de repente você consiga, apareça um curso, ou você vai ministrar uma palestra. Então é importante que você conheça os termos, porque na hora, né, toda profissão é assim. A gente se comunica por termos técnicos, e essa é uma terminologia técnica que é interessante você saber. Tá? Então, olha, aqui tem uma tabelinha, de acordo com o tipo de diátese, qual é o pH ideal. Então, lembra que eu falei que as pessoas elas ficam fazendo uso de água alcalinizada, mas às vezes a pessoa precisa de um pH mais ácido, tá? Então, olha, para a diátese ela é dividida em 4 tipos. Alguns autores colocam em 5, tá?
Mas os que a gente trabalha, são mais próximos, a gente trabalha com esses 4 tipos. Então, tem a diátese 1, que a gente vai estar descrevendo todas elas, tá? Na sequência. Então, a diátese 1, para o metabolismo da pessoa, que é classificado como diátese 1, ou alérgico, ácido reduzido, tá? O pH dela tem que estar entre 6 e 7, tá? Se o pH for abaixo de 6 ou muito acima de 7, ele vai interferir no processo de assimilação de substâncias, tá? Na diátese 2, depois você vai entender por que, que o indivíduo da diátese 1 tem esse tipo de comportamento. Quando o indivíduo pertence à diátese 2, hipostênico a ácido oxidado, o pH dele tem que ficar entre 4,5 a 5,5. Então, por exemplo, olha, se a gente usasse água alcalinizada, só para você ter uma ideia, para o pessoal da diátese 1, ou seja, ele está no nível dele normal, você ia acabar interferindo, ó. E se imagina na diátese 2, que o pH dele já é baixo, é ácido, é ácido. Se você alterar aqui, ele não vai responder. As pessoas de diátese 2, o metabolismo dela já mais acelerado. Se você diminuir isso, a capacidade do sistema imunológico de fazer captação de toxinas já vai reduzir mais de 50%. E era só uma água que a pessoa tomou, tá? Diátese 3, distônico alcalino reduzido, olha lá, ó. O pH dele, né, que já é um estado semipatológico na diátese 3, que vocês vão ver lá na frente, tá? Ela já está funcionando em 7,5 a 8. Ou seja, já não está respondendo de uma forma, porque, ó, alcalino reduzido. O metabolismo dele já está lento, tá? E o anérgico, que seria 8,5 a 14. A diátese 4 é a patologia instalada, tá bom? Então, assim, ó, diátese 1 e diátese 2 são as personalidades que a gente nasce. Ou seja, se você não tiver nenhum distúrbio, sua saúde está em dia, nós somos classificados em diátese 1 e diátese 2. Quando a diátese 1 começa a sofrer algum efeito do meio ambiente, do processo de alimentação, da formação de toxinas, e ele começa a querer manifestar algum tipo de patologia, ele vai apresentar uma alcalinização do seu pH. Então, a diátese 1 vai migrar o pH dela de 6 a 7 para 7,5 a 8. Então, a diátese 3, já é uma manifestação do desequilíbrio. Ela não é o que a gente diz diátese funcional. Ela já é uma diátese patológica. O que é uma diátese funcional? É aquela que a gente nasce e quando o nosso organismo está funcionando. Então, se o nosso organismo está funcionando, nós nos classificamos em diátese 1 ou diátese 2. Quando a diátese 1 começa a apresentar alguma disfunção, ela vai apresentar características de diátese 3, que já é uma diátese patológica, pré-patológica, a gente diz. E o indivíduo diátese 2 vai apresentar características da diátese 4, que é uma diátese pré-patológica. Você entendeu? Diátese 1, saudável. Diátese 1 não saudável, vira diátese 3. Diátese 2, saudável. Se ela não estiver saudável, ela vai se manifestar como diátese 4. Entendeu? Ficou mais ou menos claro? Tá? Para vocês, como a gente trabalha com vários terapeutas, eu achei interessante estar colocando esse aqui para o pessoal que trabalha com acupuntura.
Depois, se vocês quiserem estar pesquisando, porque não faz parte, né? Tá? Como que funciona a teoria dos 5 elementos dentro da medicina chinesa. Então, também seria essa aqui uma forma de diagnóstico. Então, vamos supor, você fez aquele quadrinho, né? Então, né, não tem a estrela, né? Onde tem o. Se tivesse depois, no finalzinho, você me pede de novo, ok? Que aí eu explico para você o pH, tá bom? Então, depois que você, né, vê aquela cruzinha que tem dos elementos, né? Então, fogo, terra, metal, água e madeira, você vai identificar também, dentro desses elementos, né, que existe uma variação o pessoal que trabalha com acupuntura está entendendo. Existe uma forma de avaliação das pessoas, de comportamento, né, tanto de personalidade como funcional, que está associado aos elementos. Então, os elementos, é, a diátese 1, ela corresponderia ao elemento madeira, tá? Então, aquelas pessoas que têm a personalidade madeira, tá? Então, elas já têm uma predisposição a ter a energia focada mais no fígado e vesícula biliar, e elas também têm uma predisposição a desenvolver patologias em cima disso, tá bom? A diátese 2 corresponderia à personalidade do elemento metal, que está associado com pulmão e intestino grosso. Então, as pessoas, elas têm esse comportamento porque elas, além de trazerem essa predisposição genética, elas têm um comportamento a nível da medicina chinesa associado ao elemento metal. Então, se você quiser estar associando o tratamento, né, então, se você quer colocar pontos de acupuntura, quer fazer moxa ou esse tipo de coisa, tá? Numa pessoa que ela tem a personalidade ou tem um desvio, uma alteração a nível de metal, você também vai estar associando esses minerais, tá? Aí vamos lá. Isso é mais a título de curiosidade, tá bom? Mas é ótimo para diagnóstico. Aí a pessoa, né, que seria da diátese 3, ela está associada ao elemento fogo. Então, né, os órgãos que são associados é coração, tá? E a circulação, intestino delgado e triplo aquecedor. Então, essas pessoas, elas vão ter um comportamento que predispõe a desenvolver patologias nesses órgãos, tá? E o anérgico, né, que é o elemento água, que está associado ao rim e à bexiga. Isso aqui é mais para você estar tendo mais uma forma de diagnóstico, tá bom? Essa aqui, ó, que seria o 5, lembra que eu falei que a gente trabalha com 4 diáteses, né? E a quinta, ela é. Como que eu vou explicar? Seria assim: a pessoa ela não cuidou de nenhuma das fases, então lembra que a 3 e a 4 elas já eram pré-patológicas, correspondentes à diátese 1 e à diátese 2? Essa daqui já é a doença instalada, tá? Então, síndrome de desadaptação é quando a doença já está instalada, a coisa já está grave. Então, se a pessoa, se ela tinha uma predisposição a ter um câncer, agora ela já está com câncer. Se ela tinha uma predisposição a ter Alzheimer, mas ela não cuidou, ela já está com Alzheimer, tá? Mas a gente ainda tem minerais que pode estar repondo. Então, finalmente, vamos entender a descrição das diáteses. Aí vai ficar mais fácil para vocês poderem, inclusive, estar se identificando. É importante para o terapeuta se identificar, por quê? Porque a primeira pessoa que deve ser tratada em todas as situações, eu falo que qualquer tipo de terapia que você estude, a primeira pessoa que tem que passar por ela é você. Né? Então a gente fala, somos nós, os nossos parentes mais próximos, os filhos. Por quê? Porque você precisa ter uma comprovação, senão você não tem como estar vendendo a ideia, vamos colocar assim. Como é que você vai tratar e a pessoa chega e pergunta para você, mas isso dá certo? Aí você vai ficar, acho que sim. Tá? Então, por isso que qualquer terapia que você estude, não somente essa, qualquer uma, você precisa ser o primeiro a passar por ela.
para você poder dar um aval se aquilo realmente é válido ou não, tá bom? Então, a gente vai pegar a descrição das diáteses, tá? Como é que a gente vai identificar o indivíduo dentro do tratamento de ortomolecular? A gente tem aquelas fichinhas que já estão anexadas na apostila, tá? Então, vocês vão procurar lá, que é a ficha de anamnese e a ficha de diátese. Tem um outro vídeo explicando direitinho como que você preenche, como você avalia, tá? Então, isso para vocês não é novidade. Vai ser novidade um pouquinho para aquele pessoal que está me dando o prazer da companhia, né? Como eu disse no comecinho, essa daqui é uma aula específica do curso, tá? Por isso que a gente vai deixar para responder as perguntas um pouquinho mais lá para frente, tá? Mas quem está fazendo o curso, a gente tem 2 fichas de avaliação que vai identificar essa diátese com certeza. Mas é interessante vocês estarem conhecendo algumas formas de com que a pessoa se apresenta, que já vai facilitar para você entender um pouquinho mais do quadro e já classificar meio que uns 30%, vamos colocar assim, a que diátese ela pertence. E, para quem não está fazendo o curso, vai ser ótimo para você se identificar, tá? É em cima dessas características de personalidade que você já vai saber a que situações patológicas você pode estar predisposto. Sempre, né, lembrando aquilo, não é porque eu estou colocando aqui, ai meu Deus, vai acontecer isso, não é nada disso. É sempre por conta daquela coisa, né, da exposição que você tem, as variáveis do meio ambiente, o tipo de alimentação, a atividade profissional que você desenvolve, que você pode estar desenvolvendo algumas, várias, tá, patologias associadas a esse déficit mineral que você já traz através do seu DNA, através dos seus descendentes, tá bom? Todos nós. Então, diátese alérgico. Essas características que eu vou estar lendo é quando a pessoa ela está muito bem, tá? Então, a pessoa que pertence à personalidade diátese 1, ela é uma pessoa dinâmica, empreendedora, tem confiança em si, ela é impulsiva, emotiva, tem espírito aberto e otimista, tá? Então, sabe aquela pessoa que ela tá sempre para cima? Ai, você nunca vê aquela pessoa caída, tá? É aquela pessoa né, que geralmente é a característica do terapeuta, né? Que ela sempre tem alguma coisa para falar, ela está sempre sonhando, é uma pessoa que ela está sempre ativa, parece que para ela o mundo está sempre bom. Essas são as características positivas de quem tem uma personalidade de diátese 1, tá? Aí o que acontece? Por conta, né, dessa capacidade de produção de energia que a pessoa tem, tá? Então ela gasta muita energia durante o período de vida dela. Então, quando ela chega por volta dos 30, 40 anos, quando ela começa a sofrer as ações do meio que ela se expôs, ela tem essa tendência de desenvolver essas doenças por conta disso. Porque nesse processo de produção de energia, ela às vezes sobrecarrega alguns órgãos, né? Então, uma pessoa que está sempre alegre, né? Sempre feliz, alguma coisa ela tem lá no cantinho que ela, né, tem um lixinho que fica meio que escondidinho, vamos colocar assim. Então, quando chega, né, às vezes nem precisa ter chegar nessas idades, de 30, 40 anos. Dependendo da forma que ela fez uso dessa energia, ela vai sentir a variação antes disso, tá? Então, olha, alguns sintomas que a pessoa já começa a apresentar que leva a você perceber que ela já está precisando fazer uma reposição mineral, tá? Então, você já é diátese 1, quais são os sintomas que já estão te anunciando uma queda na absorção de minerais que acaba influenciando o funcionamento das glândulas, tá? Características: enxaquecas periódicas, tá? Alergias, dores diversas,
Sabe quando você começa a sentir dor, toda a parte do corpo, todo dia você está com uma dor, né? Perturbações cardíacas. O que seriam essas perturbações cardíacas? Alteração de pressão, alteração da frequência de batimento cardíaco, tá? Ah, problemas gástricos, então, intestinais e hepatobiliares. Então, aquela coisa, você sentir que de vez em quando você tem a boca amarga, gastrite, dificuldade de eliminação de bolo fecal, você tem intestino preso. Isso daí já é um alerta, tá? Então, quando a pessoa chega com esse tipo de queixa para a gente já sabe que ela precisa estar fazendo uma reposição. Por quê? Porque a tendência, tá, é com o tempo dela começar a apresentar manifestações mais específicas. Por enquanto, ela tem de vez em quando uma taquicardia, de vez em quando um problema de estômago, mas a tendência desses sintomas é estar aumentando por conta do desgaste do órgão e por conta da falta do mineral regulador da função glandular, geralmente a hipófise, tá? Que está associado a esses sintomas. Tá? Então, a correção dessa diátese. Como é que a gente faz, então, para fazer com que esses sintomas desapareçam e a pessoa volte a ter características de diátese 1? Tá? A gente faz uso do silício, né? Do manganês e faz uma complementação de enxofre e iodo. Na nossa apostila tem um compêndio no finalzinho dela que tem várias doenças e quais os minerais que você vai estar utilizando em cada uma delas. Independente da patologia que a pessoa apresente, você sempre tem que fazer a correção da diátese. Tem muitas situações, então, por exemplo, enxaqueca, que você nem precisa estar entrando com um outro mineral além daqueles que a diátese se propõe. Por quê? Porque se você reequilibrar seu organismo, automaticamente a manifestação patológica desaparece. Então eu falo assim para a pessoa, se de repente a pessoa chegou com 500 mil queixas lá, e você olha para sua ficha de anamnese, olha para sua ficha de diátese e fala, meu Deus, vou ter que dar todos os minerais, né, uns 200 minerais para ela, qual que é a sugestão? Dá apenas o de diátese. Tá? Por quê? Porque provavelmente depois dos 30 dias que ela estiver fazendo uso daquele grupo mineral correspondente à diátese dela, 90% daquelas queixas vão acabar desaparecendo. E aí fica mais fácil identificar qual é realmente a outra queixa dela. Porque uma pessoa não pode ter 200 doenças. Tá bom? Então vamos lá. Então, nesse tipo biológico de diátese existe uma prevalecência da aceleração nas trocas orgânicas com resposta muito rápidas e excessivas. São pacientes hiperreativos. Então, significa o quê? Que nessa pessoa tudo funciona muito rápido. A digestão dela é muito rápida. Por isso que depois ela acaba tendo problema de estômago. Tá? Porque ela acaba produzindo uma quantidade muito grande de suco gástrico. Porque tudo nela é acelerado. Tá? Então, geralmente, são crianças ou adultos jovens com quadro alérgico de rinite ou asma, eczema, alergia alimentar, tá? Podem apresentar sinais inflamatórios articulares com pouco ou nenhuma alteração laboratorial. Então, aquela pessoa que ela sente a dor, tem a queixa, chega no médico, o médico fala, você não tem nada. Por quê? Porque ainda não existe a patologia instalada. Ela só está dando sinais por conta de uma alteração do metabolismo. Bom, então vamos lá. Esses pacientes apresentam grande astenia matinal, aquela pessoa que de manhã ela não serve, tá? É mais uma característica da personalidade de diátese 1. Se você não se encaixou em nenhuma daquelas outras, das anteriores, pode ser que você se encaixe numa dessas, tá? Então, são pacientes que apresentam grande astenia matinal, com uma redução progressiva da fadiga durante o decorrer do dia. Tornando-se hiperativos à noite. Então, aquela pessoa que ela é noturna, tá? Então, de manhã parece que nada funciona, aí durante o dia ela vai pegando uma hora de energia, quando chega à noite parece que ela está no total dela. Por esse aspecto, apresenta dificuldades de conciliar o sono
e geralmente pela manhã tem dificuldade de despertar. Irritáveis, dinâmicos, otimistas, hiperreativos, hiperemotivos, aquela pessoa que chora qualquer coisa, hiperreativo porque toma lá da cá, explode do jeito que vem, volta, né? Tá? Com um cansaço de base mascarado por uma constante movimentação e busca de atividades. Então, como o metabolismo dela é muito acelerado, as trocas são muito rápidas, ela acaba manifestando por fora a mesma coisa. Então, aquela pessoa que às vezes ela corre o dia inteiro, mas não fez nada, mas está cansada. Por quê? Porque ela ficou indo para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá apenas, mas não produziu. Esses pacientes buscam a prática de atividades no período noturno, como esporte, competição, né, longas, agitadas festas. Aquele pessoal que não perde uma cesta, né? Então, qual seria, né, a posologia para essa pessoa? Então, a gente estaria utilizando aqueles óleos, né, que foi colocado, que seria o silício e o magnésio. A gente vai colocar 7 gotinhas de cada um deles, né, no braço, como tem na, na outra, tem uma outra gravação que está mostrando como que a gente faz a ionização direitinho no braço, tá bom? Com intervalo de 1 minuto entre os óleos. Então, você vai pingar os 7 óleos, ioniza, espera 1 minutinho, coloca os outros 7, tá bom? Se não for no antebraço, pode ser feito também na altura do umbigo, tá? Locais onde você percebe que a pele é mais fininha, tá bom? Então, ó, tá. Importante sempre lembrar que o iodo e o enxofre são negativos. Então, quando a gente for fazer aquela ionização, o aparelhinho, ele tem, né, positivo e negativo. Então, eles dois a gente trabalha na polaridade negativa. Bom, e tem que ser ionizado separado. Então, geralmente, o que a gente faz? Você faz a aplicação num braço e no outro você faz o iodo e enxofre. Tá bom? Depois você dá uma acessada na outra aulinha gravada que tem uma explicação melhorzinha disso aí. Então, vamos lá. Diátese 2, né? Então, as pessoas que são de diátese 2, elas são pessoas, né, a nível de personalidade, elas são pessoas calmas, ponderadas, metódicos, distraídos, têm dificuldade de concentração, são pessoas que falam pouco, não têm muita resistência física e precisa dormir muito. Eu falo que essa diátese é praticamente a personalidade da maioria dos nossos filhos, né, com relação a essa parte de dormir muito. Então, às vezes, a gente acha que isso daí é um comportamento de pessoa que ela é preguiçosa e não é, tá? Está associado com essa forma com que o corpo dela metaboliza e transforma as energias. Então, ó, sintomas e quando a pessoa começa a ter uma descompensação, perturbações respiratórias, infecções frequentes, aquela pessoa que uma semana está com dor de garganta, no outro ela está com dor de ouvido, no outro. Esses tipos de infecções recorrentes são características da diátese 2, tá? Alergias, cefaleias, obesidade, diabetes, insuficiência funcional da tireoide, né, hipo ou hipertireoidismo, dentre outras coisas. Então, a correção dessa diátese é obtida com tratamento com manganês e cobre, tá? Depois lá para frente tem na nossa ficha de diátese, ela tem específico já separado, você não precisa se preocupar muito de memorizar isso. Então, há uma diminuição nas trocas celulares. As respostas são lentas e de intensidade insuficiente. Sintomatologia hiporreativa, tendência a infecções, fagabilidades anormais, progressivas com o decorrer do dia. São indivíduos que acordam bem, mas se sentem muito cansados no decorrer desse instante de repouso. É o contrário. É aquela pessoa que de manhã, ela tem que fazer tudo de manhã. Porque quando chega depois das 13, 14 horas, a energia dela vai sumindo, sumindo. E são pessoas que acabam dormir cedo, né? Não, Cláudia, não existe, não tem contraindicação para bebês. O que tem é uma modificação na dosagem, tá? Ele não tem contraindicação nenhuma. Geralmente, quando a gente vai fazer o tratamento, dependendo da idade, se for nos primeiros meses, a gente acaba utilizando a mesma, avalia a criança com a mesma diátese da mãe. Porque você não vai ter como
fazer um questionário com ela. Então, a gente leva como referência a diátese da mãe, né? Porque a gente traz uma predisposição, não é genética. Então, no primeiro momento, a gente considera a da mãe como sendo referência. Bom? Então, são pessoas distraídas, desligadas, ausentes, lentos, metódicos, equilibrados, calmos, têm dificuldade de se concentrar. Então, é aquelas crianças que o professor está conversando com ela, ou a mãe está conversando, e ela não escuta. Né? A gente fica até achando, será que tem algum problema de audição? Deve ter algum problema. Aquela pessoa, não sei, parece que ela está sempre aérea, mas não é isso. Tá? É que a forma de utilização de energia do corpo dela é diferente. Então, ela responde de uma forma diferente. Então, são pessoas que elas têm tendência, por exemplo, a ter pressão baixa. Tá? Por quê? Porque tudo nela é mais lento. Tudo. E não é uma implicância. Né? Não é aquela coisa, ele é preguiçoso. Não é isso. Tá? Eu acho até interessante a forma que a gente visualiza as pessoas quando se baseia na diátese, porque a gente desfaz vários mitos. Né? Fala, mas aquela pessoa é muito lerda. Não é que ela é lerda. Tá? É a forma com que o corpo dela trabalha a energia. Desculpa. Tá. Então, olha, não gostam de imprevistos, detestam o fato de ficar em débito, aquelas pessoas que não faz carnê de jeito nenhum. Não, olha como é interessante, né? Falam um pouco, apresentam a astenia progressiva, né, que é aquilo, ela começa bem quando dá umas 2, 3 horas já está no fim, né? Ah, pode destruir sua autoconfiança, apresenta diminuição nas trocas celulares e baixa resistência física e orgânica. Então, aquelas pessoas, por exemplo, que elas têm dificuldade de se afirmar. Elas estão sempre se questionando, acham sempre que elas não são boas o suficiente. Tá bom? Então, ó, se são crianças, elas têm, podem ter aquelas crianças que parece que elas não crescem. Então, elas têm déficit de estatural. Então, aquelas crianças que parecem que estão sempre pequenininha, baixinha. Você pega uma criança de 8 anos, coloca perto dela que tem 10, dá a impressão que é de 8 é maior do que ela. Tá? Dificuldade de atenção e de concentração. Isso daí é interessante para você estar observando quando as mães chegam ou reclamam que a criança é hiperativa. Se ela é hiperativa, é diátese 1, tá? E se ela é hipoativa, parece que está sempre no mundo da lua, é diátese 2. Então, você vê que você pode, de cara, já estar ministrando para elas os minerais, que elas vão ter resposta muito rápido. E é interessante porque, pelo fato de ser criança, você vai conseguir estar interferindo no metabolismo dela e na assimilação dos nutrientes, ela vai crescer melhor, tá? Há tendência a infecções repetitivas, né? Que são as gripes, as otorrinolaringologias, laringoscópicas, tá? Cutâneas, que é a pessoa que tem muita alergia. Então, o tratamento da descompensação, né? Quando elas começam a ter essa repetição de pré-patológicas. Então, a gente vai estar usando o manganês cobre associado com enxofre. Vocês vão perceber que em todas as diáteses, o ideal é você sempre estar utilizando o iodo e o enxofre. Porque eles são estimuladores da tireoide e eles ajudam também equilibrando a hipófise. Então, é preciso realmente estar fazendo essa reposição. Eu li seus pensamentos, Mônica. Tá? Tem uma resposta legal, Mônica. Tem mesmo. Tá bom? Porque aí ela vai utilizar a energia dela de uma forma mais eficiente. Tá bom? Tem algumas coisas, Mônica, que você pode estar usando dentro da área de florais também. A, o, O problema da criança hiperativa é que, às vezes, você não consegue acompanhar a velocidade dela. Mas a tendência, conforme ela vai ficando mais velha, ela diminui um pouco. É que agora todo o corpo dela está muito acelerado. A vida para ela está muito acelerada. Mas é interessante que ela se equilibre, porque essa queima excessiva, né, pode fazer falta lá na frente. Não, não, Cláudia. Tá? A pessoa
Tá? A pessoa ela vai se encaixar dentro de uma. Quando a pessoa parece estar apresentando de várias, é porque ela já está tendo um estado pré-patológico. Então, ela deixa de ser a funcional. Então, ela não é nem diátese 1 nem diátese 2. Por quê? Porque ela já está começando a apresentar alguma patologia. Então, ela já começa a migrar ou para diátese 3 ou para 4 ou para 5 em pior estado. Bom, por isso que é legal a gente ter a nossa fichinha de avaliação, tá? Então, deixa eu ver. Vou ler, tá? Então, tenho hipotiroidismo e meu médico disse que devo evitar o iodo. Ok, tá? E aí, tem que evitar o iodo, porque eu tenho... Ué, o meu médico disse que eu devo evitar o iodo e meu médico me proibiu de qualquer substância com iodo. Mas aí, você tem hipo ou hiper? Silvana, substância, iodado, composto. Você tem, tá, Silvana? Ó, você tem hipo. Então, Silvana, a gente, quando a pessoa ela tem hipo, né, até onde a gente conhece, né? Se a pessoa ela tem o seu, então tá meio estranha a resposta dele, Silvana. Sabe por quê? Porque o hipotiroidismo ele está associado com uma diminuição do funcionamento da tireoide para menos, tá? E o que a gente utiliza, isso daí já é, né, de lei, é estar utilizando o iodo para estimular a função da tireoide. Agora, existe alguma outra coisa associada a esse diagnóstico? Você tem problema de hipófise ou de suprarrenal, alguma coisa assim que esteja provocando esse hipotiroidismo, então ele está tratando alguma outra coisa junto, entendeu? Porque fica difícil. Então pode ser por isso, tá? Então, embora. Tá vendo? Por isso que eu perguntei. Exato. Quando você trabalha, o que é interessante? Se você tinha isso, exatamente, tá? Então, como você tinha alguns nódulos associados, então o que aconteceu? A sua tireoide ela não estava tendo um funcionamento integral por conta daquela região que não estava funcionando por conta da presença dos nódulos. Como o iodo vai estimular o funcionamento da tireoide, a preocupação do médico é que ela começasse a aumentar a quantidade de nódulos. Então, precisa tomar cuidado com essa que a gente falou no comecinho, tá? Precisa tomar cuidado para ela não estar entrando com alguma coisa que possa estar dando uma estimulação que não é o ideal. O que eu aconselharia para você, Silvana, tá? Você entendeu? O que eu aconselharia para você era o seguinte: você está fazendo a regularização da sua diátese. Então, provavelmente você é diátese 2, tá bom? Então, o que, que a gente faria? Entraria com os minerais sem entrar com iodo, né? Seria assim o tratamento que eu falei com você. E a gente ia acompanhando o histórico, tá bom? Porque aí o que, que acontece? Lembra que eu falei? A diálise estando funcionando melhor, automaticamente o organismo ele responde e o seu corpo vai começar a trabalhar de forma diferente. Se você estava desenvolvendo nódulos, existe, além do perfil físico, existe um perfil psicológico forte aí. Bom, que o ideal seria tratar junto. Deixa eu ver a Mônica, vou ler. Mônica, existe a possibilidade da disponibilização dessa aula gravada? Me interessa. Eu estou gravando, tá, Mônica? Não precisa ficar desesperada. Depois ela vai estar. Eu vou conversar com a Lucila para disponibilizar pelo menos umas 2 horas, uns 2 dias. Tá bom? É, isso, tá? Idem, mesma coisa, tá bom? Então eu vou estar dando jeitinho de disponibilizar 2 dias para vocês estarem indo lá, tá bom, Viu? Certo?
Tá, então vamos lá. Então, o tratamento da diátese 2, né, seria o manganês, o cobre e o enxofre, tá bom? 7 gotinhas, mesmo posologia. Então, vamos lá. Diátese 3. Então, a diátese 3, repetindo, a pessoa era diátese 1, quando ela tá ok, diátese funcional. Quando ela começa a ter uma vicariação, começa a aparecer um desgaste, diminuição de minerais, diminuição do funcionamento, estado pré-patológico, ela vai migrar de diátese 1 para diátese 3. Bom, então, quem é diátese 1 hoje será diátese 3 amanhã, se não se cuidar. Tá bom? Então, ó, adulto com cerca de 50 anos, olha o desenho, né? Já dá pra gente perceber como que vai ficar a coisa. Espero que não. Adulto de cerca de 50 anos, não tem paciência, porque lembra que antes ele era otimista, ele era um cara assim, pau para toda obra, tá? Houve um excesso de consumo de energia, desgaste de órgãos, e agora a pessoa já não tem mais aquela paciência, se ela não fizer uma reposição, tá? Não tem paciência, facilmente deprimido. Lembra que ele era otimista? De ATC1, tá? Agora ele é deprimido. Espírito criador, né? Mas ainda, né? Continua tentando descobrir alguma forma para poder voltar a ter esperança nas coisas, né? Que é uma característica do otimista. Tendência a esgotamento por hiperatividade nervosa, envelhecimento prematuro, perturbações no sono, tem tendência à obesidade. Por quê? Porque ele era uma pessoa superativa e agora ele diminuiu consideravelmente a quantidade de atividades. Então, automaticamente, a energia que acabava consumindo aquele excesso de calorias, né, que ele precisava quando ele era de ATC1, acaba ficando parado e se transformando em gordura. Sintomas característicos, né? Então, isso daí, ó, se a pessoa já começou a apresentar esses sintomas, ela já está tendo uma pré-patologia. A tendência é da patologia se desenvolver e se agravar, se não houver uma regularização desses minerais. Então, ó, perturbações circulatórias, que seriam alteração de pressão, varizes, hemorroidas, tá? Distonias neurovegetativas, o que são? Tremores, é, cãibras, tá? Dificuldade de articulação, tudo aquilo que está associado com o sistema nervoso autônomo. Alteração da bexiga, contração, tá bom? Doenças cardiovasculares, distúrbios digestivos e renais. Então, a correção dessa diátese, ou seja, essa pré-patologia, tá, é obtida através do tratamento com manganês, cobalto, selênio e lítio, complementados com iodo e enxofre, tá? Que é aquilo, como ele faz estimulação da tireoide. A tireoide, gente, se vocês, na apostila, eu tenho um vídeo anterior, acho que é no capítulo 2, que a gente fala muito sobre as glândulas. Se você entender o funcionamento das glândulas, você não precisa conhecer mais nenhuma patologia, porque dentro das glândulas você já mata todas. O nosso corpo não funciona se as glândulas não estiverem funcionando ok. Tá? Então, essa diátese, né, ainda falando da diátese 3, não é constitucional, como eu falei, já é patológica, geralmente é o fruto da evolução da diátese 1. Manifesta-se normalmente no adulto com cerca de 50 anos e é um sinal de alerta para o médico, pois a instalação da disfunção orgânica de degeneração dá início a processos não curáveis. Então, se a pessoa ela começa a ter, por exemplo, a principal queixa dela é que ela tem tremores, por exemplo. Ela pode estar predisposta a desenvolver um Parkinson. E aí não tem como, tá? Por isso que eu bato muito nessa tecla. É muito, muito importante que a pessoa ela faça a reposição quando começa a manifestar a pré-patologia. Porque depois fica muito difícil. Como você vai regredir um caso de Parkinson, gente? Muito difícil, tá? Então vamos lá.
Já numa fase celular, né, onde as toxinas estão adentrando na célula, marca uma divisão entre doença funcional e orgânica. Então, esse período ainda está acontecendo uma morte celular, bom? Mas ainda não houve um estrago muito grande. Então, o distônico é uma evolução do alérgico no sentido de apresentar uma baixa vitalidade e senescência, tá? Que é da diátese 1. Tratamento de descompensação, eles, né? Manganês, cobalto, lítio, selênio, né? Coloquei lítio de novo, não sei porquê, magnésio, tá bom? E a posologia é a mesma, 7 gotinhas, tá bom? Com intervalo de 1 minuto entre cada um deles. Diátese 4, tá? Já é uma diátese de pré-patologia, não é funcional, pré-patologia. É aquela da diátese 2, que está migrando para doença diátese 4, tá bom? Então, falta de autodefesa defesa e psíquica. Ó, esse aqui é interessante, porque a pessoa, ela começa a ter predisposição, inclusive, para processos obsessivos, tá? Desenvolver doenças de nível psiquiátrico, depressão, síndrome do pânico, neuroses, tá? Já é diátese 4. Se a pessoa chegar e você falar assim, olha, eu tive depressão, ela já está em diátese 4, tá? Diminuição da vitalidade, lassidão. O que é essa lassidão? É que parece que a pessoa toda é mole. A musculatura dela é mole, a pele parece que é mole, ela não consegue levantar peso, ela tem dificuldade de tendões. Pode, Cláudia, mas assim, Anjo, é, a gente tinha que fazer uma avaliação sua bem direitinho, tá bom? Não, Cláudia, não vai precisar. A Cláudia falou que ela tem tremores, que ela vai precisar usar todos os minerais, não vai, tá? Pode ficar tranquila, tá bom? Aí depois quando terminar a gravaçãozinha, a gente conversa. Então, sintomas característicos, né? Ah lá, ó, lassidão, desculpa, manifestações depressivas, indecisão e pesadelos, tá? Sintomas característicos, distúrbios sanguíneos como anemia, tendência a emagrecimento intenso, reumatismo, reumatismos muito fortes, tuberculose, evolução cancerosa, ó, tá vendo? Né? Já é a doença se instalando. Estados depressivos. A correção dessa diátese é feita com cobre, ouro e prata e reforçada com magnésio e lítio. Gente, ó, esse cobre, ouro e prata, ele é um oligoelemento que a gente fala que todo mundo tinha que usar. Independente de você ter ou não ter nenhum tipo de estado pré-patológico. Porque eles repõem, ele faz com que você tenha um nível de energia e consiga eliminar as toxinas e metais pesados. E isso daí, gente, essa parte desses hormônios, essas coisas todas que vêm na nossa dieta, ele equilibra, tá? A contraindicação deles, né, que alguém, para dizer que não existe nenhuma contraindicação, é se a pessoa for alérgica a algum desses metais, tá? Porque a pessoa, não é que a pessoa ela vai ter um troço, não, mas provavelmente ela vai sentir um pouquinho de coceira no corpo. Eu tive uma cliente que ela tinha alergia ao ouro e ela nunca comentou. E ela. Então, geralmente a pessoa sabe, né, quando ela tem alergia. Porque em algum momento, né, ela entrou em contato com desses metais. E geralmente ela narra. Mas como às vezes o terapeuta não associa, então é interessante isso. Se a pessoa tiver alergia de um desses metais, provavelmente ela vai ter uma irritaçãozinha de pele. Então, Vina, tá? Esse daí, ele não funciona como ele não vai funcionar como uma barreira específica, entendeu? Ele vai ajudar ao organismo a criar ligações ajudar a fazer, a extrair do organismo aqueles metais pesados, é, que acaba promovendo. Como que eu vou te explicar?
Esse da barreira, ele seria como se fosse ele iria impedir a absorção. Esse não. Esse aí ele vai trabalhar ajudando a retirar os radicais livres, que se formam, que são os subprodutos. Entendeu? Ele vai ajudar a retirar, ele não vai impedir a absorção, tá? Por isso que é interessante que as pessoas usem, ele não tem uma contraindicação e não precisa ser alguma coisa específica, tá? Ele é muito interessante quando a pessoa sofre de alergia alimentar. Ele tem uma ação muito legal, justamente por conta disso, tá bom? Vamos lá. Diátese, continuação. Então, essa diátese nunca é constitucional, sempre uma evolução das diáteses precedentes, e não, se não tratada, pode evoluir para lesões irreversíveis, pois já está numa fase celular degenerativa ou até mesmo neoplasmática. Então, significa o quê? Que as células já estão sofrendo morte celular por conta da dificuldade do metabolismo de estar eliminando essas toxinas. Bom, as toxinas já estão influenciando no processo celular, tá? Enquanto elas estavam só circulantes, tudo bem, né? Mas quando elas começam a interferir na formação das células, na estrutura celular, aí a coisa fica complicada, tá bom? Então, aparece de maneira gradual, né? Caso as diáteses anteriores não sejam tratadas, como a gente já falou. Então, pode aparecer por excessos de homotoxinas ambientais, que são todas aquelas coisas que a gente já comentou, né? Farmacológicos, quando a pessoa tem intoxicação por medicamentos, virais, bacterianas, fúngicas e emocionais. Por quê? Porque o emocional ele altera a forma com que o nosso sistema imunológico responde, tá? Então, a doença, ela começa, eu falo que ela é gradativa, né? Então, não é que aquela coisa, o pessoal fala, isso é da sua cabeça, essa doença é emocional. Não é bem assim que a coisa funciona. É que qualquer alteração do nosso emocional, ela vai modificar a resposta imunológica por conta de uma alteração do funcionamento das glândulas, tá bom? Então, quando alguém fala, isso daí, né? Senão a gente vai começar a usar essa expressão, isso aí é tudo psicológico, como alguns médicos usam, que é tudo virose, né? E isso não é verdade, tá bom? Então, vamos lá. Então, a diátese 5, pela imagem, já dá para vocês perceberem a situação. Então, a diátese 5, que a gente nem estuda, foi até uma classificação, porque é quando a pessoa chega naquela situação da doença instalada e de difícil reversão, tá? Por isso que a gente fala que é, é quando a pessoa simplesmente ela largou mão, não tomou nenhuma atitude, não fez nenhuma modificação do seu estilo de vida, tá? Que é o que estava fazendo com que ela desenvolvesse aquela patologia e agora está tudo instalado. Geralmente, quando chega para o terapeuta, ou as pessoas elas já vêm naquela pré-patologia, ou elas vêm nessa situação. Essa situação é triste, por quê? Porque ela já passou por todos os médicos, tá? Ela já não sabe mais o que fazer. Então, ela já, eu brinco, eu falo que ela já foi no médico, ela já foi no pai de santo, ela já foi no homeopata, ela já foi até na cabeleireira. Ninguém teve uma orientação. Aí alguém fala para ela, olha, me parece que tem alguma coisa. Então, quando chega assim para a gente, é complicado. É aquela situação que a pessoa chega com 50 sintomas. Tudo que se pergunta, ela tem. Né? Que é a situação da, da moça está falando com a gente, qual era? Esqueci, acho que é a Eliane. Tá? Que ela tem tudo. Então, o que, que a gente faz nessa situação? Sempre. Primeiro, regulariza a diálise. Tá? Depois de 30 dias que você regularizou, né, ela fez a utilização dos minerais, tá? Que a gente percebe que ela já tá mais equilibrada, aí você refaz o questionário e aí sim você consegue estar selecionando o que realmente é uma queixa por conta de somatização ou aquela que é por conta do desespero da pessoa, tá bom? E isso é importante.
tá? Por isso que quando a gente faz qualquer tipo de tratamento, não existe uma coisa mágica. Olha, você vai tomar esse daqui de 3 em 3 horas e vai sumir. Porque o nosso corpo e o ser humano ele é muito complexo. Então, por isso que é interessante que a pessoa, enquanto terapeuta, ela conheça várias técnicas. Porque a pessoa, ela pode estar precisando de um suporte além desse. Nem eu comentei, olha, é interessante que você trabalha com acupuntura, então, olha, você pode estar associando isso, porque você está dando um estímulo, né, no meridiano, mas ele não tem sustentação a nível de nutrientes para promover uma recuperação só a nível energético. Então não adianta você ficar lá estimulando o sistema nervoso central, né, pegar sei lá, a parte do rim, só estimulando, se ele não tiver um suporte mineral que vai conseguir dar a resposta, tá? Não adianta você ficar só ministrando floral para a pessoa, se ela está, na realidade, precisando de de uma vitamina específica, não vai conseguir dar uma resposta. Você não vai conseguir tirar a pessoa de uma depressão só usando floral, se o problema dela está a nível de uma variação de funcionamento glandular só, tá? Por isso que é interessante o terapeuta ele ter uma opção a mais e prestar muita atenção na forma com que ele faz o diagnóstico. Não se prender apenas aquele espaçozinho, senão a gente vai ficar limitado igual a alguns profissionais de saúde que a gente vê. E a nossa ideia não é essa, tá? Então, ó, sintomas mais comuns: queda súbita ou momentânea de energia. Presta atenção nisso, tá, gente? Você não precisa estar com todas, mas de repente a queixa pode ser uma, duas, mas já é o suficiente, tá? Astenia cíclica, ou seja, tá? É aquela pessoa que ela tá bem e daqui a pouco ela tá ruim de novo, tá? Ela tem uma perda e muito rápida das forças mesmo, força mesmo. Ela tem uma sensação de desmaio, tá? Fome violenta, por quê? Porque se ela perde energia muito rápido, algum órgão dela está consumindo energia muito rápido, é nessa que entra os 5 elementos, né? Do pessoal da acupuntura. Então ela tem fome violenta, ela precisa rápido repor aquela energia. Aumento súbito de peso, porque é lógico, imagina, toda hora comendo assim nesse desespero, tá? Tem enurese, ou seja, ela tem micção involuntária, às vezes ela não consegue estar controlando, às vezes ela tem que sair correndo, porque de repente ela tem vontade de urinar e ela não tem controle. Diminuição da potência sexual, frigidez e esterilidade, então você não, a libido vai a zero, tá? No caso do homem, ele não consegue ter ereção, a mulher ela não consegue nem sequer produzir muco, tá? Síndromes prostáticas ainda funcionais, ó, então quando a pessoa tem problema de prostatite, atrofia de próstata, dificuldade de eliminação da urina, o homem tenta de qualquer jeito urinar e não parece que só cai aquelas gotinhas, mas ele não está com um processo de infecção, tá? Queda de cabelo, unha fraca, acne, intolerância alimentar, né? Alimentos que antes não provocavam indigestão, tem coisa que agora come e faz mal. Isso já são características, tá? De diátese 5. Ou seja, ela já está. Isso ela tem queixas, já tem coisa lá atrás que ela pode não estar sabendo o que está acontecendo. Tá bom? Ainda é um alerta. Tá? Então, o tratamento que utiliza seria o zinco, é níquel, tá? Que eu coloquei a letra errada, desculpa, cobalto, né? Que são, se predominarem os sintomas digestivos, de obesidade, perturbação, né? Zinco, cobre, né? Se predominar ainda, ó, tá vendo? Tá? Sintomas endócrinos, a gente ainda entra com enxofre e entra com iodo, tá bom? Se predominar sintomas da tireoide, tá? Isso aí é uma sugestão de tratamento. Isso não elimina outros tratamentos mais específicos, tá bom? Então, a forma de administração, que é o que a gente estava citando, né, já lá atrás, tá? O terapeuta,
não tem autorização para estar ministrando nada via oral. Nada, tá? Aí você fala, e os florais? Também não devia. Então, para a gente trabalhar de uma forma que não crie nenhum tipo de conflito, porque cada estado, cada cidade, ela tem uma forma de regimento específica. Então, qual é a ideia? Não criar conflitos. Então, vamos supor, é para você, é para sua filha, seu marido, dá para fazer sublingual? Dá. Porque você não está envolvendo órgãos de fiscalização. Se você estiver fazendo isso com o seu cliente e algum deles apresentar qualquer coisa que na cabeça dele está associado àquilo que você ministrou de forma oral, você corre o risco de ser punido, tá? E isso não é só com ortomolecular. Você pode olhar na legislação que o terapeuta não pode ministrar nada via oral, tá? Por isso que o nosso tratamento é transdérmico, porque a gente não entra em conflito com nenhum órgão de fiscalização, certo? Tá? Mas se for para o seu filhinho, se for para você, forma sublingual, você pode estar ministrando, né? A gente pode estar colocando geralmente umas 3 gotinhas, tá? De 1 a 2 minutos antes de engolir, deixa na boca, coloca embaixo da língua, como a gente faz, como ministra os florais, né? Devem ser administrados em jejum ou longe das refeições. Por quê? Porque o processo digestivo acaba absorvendo uma quantidade muito grande de minerais. Então, quando chega na corrente sanguínea, ele já está bem menos do que o que a gente gostaria que tivesse quando faz transdérmico. Por isso que o tratamento transdérmico, nesse sistema que eu estou sugerindo para vocês, que é o que eu utilizo, ele tem uma ação mais efetiva porque ele entra íntegro. Ele não sofre absorção, nem destruição a nível estomacal e nem de absorção a nível intestinal, tá? Uso tópico, são aplicados, né? Isso é assim, ó. Vamos supor que você tem um cliente que ele não tem condições de estar indo em consultório para fazer a ionização. Então a gente faz, né? Tá descrito, tá no slide, desculpa, na gravação anterior, como que você faz o preparo do gel para a pessoa estar utilizando o gel, né? Então ele seria a forma tópica. Bom, são aplicados em forma de compressas, né, ou conforme a necessidade, inclusive em casos de fissuras do bico do seio das mães, tá? Esse aqui é interessante, porque aí você pode estar utilizando o enxofre, que ele tem um efeito bactericida, tá bom? Mas isso daqui é muito difícil, tá? Por isso que ainda está dentro daquela turminha do sublingual, mais ou menos, tá? E o uso transdérmico, que é a forma que a gente utiliza na maior parte dos nossos tratamentos, né, que é a apresentação de forma de gel iônico com aparelho de corrente galvânica, que é o ionizador, durante alguns minutos no local, tá bom? Que está bem descritinho na outra gravação, tá? Então era isso, ok? Então, espero que vocês tenham absorvido a maior parte da explicação, tá? E eu espero que vocês continuem o estudo e qualquer dúvida passa